Big Brother da sala de aula. E aí, professor, você tá vendo aí um reality show? Você, coordenador, tá sentindo um Big Brother? E os alunos estão participando disso tudo? Pois é. Hoje, muitas escolas aí estão trabalhando desta forma, ensinando de forma presencial e transmitindo ao mesmo tempo ao vivo para quem está em casa. Então, sim, é como se fosse um reality show, um Big Brother da sala de aula. E é esse bate-papo que eu vou trazer aqui com vocês nesse vídeo. Postura, conduta, ética, melhor caminho para ensinar? Talvez seja, talvez não. Ganhos desse sistema, o que traz de ruim, o que traz de benefício. É isso que a gente vai falar aqui, depois que eu receber quem está chegando ao vivo. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao primeiro episódio do programa Na Sala de Aula com o Professor. Pois é, hoje a gente vai dar início a esse programa, onde a ideia é aproximar coordenadores e professores, destruir esse muro invisível do relacionamento e construir uma ponte que se liga do coração do coordenador ao coração do professor, para que os alunos possam caminhar por essa ponte de forma mais harmoniosa. E o tema de hoje é o professor no Big Brother. E é isso que a gente vai falar aqui. E todas as terças espero vocês aqui ao 12h15 com assuntos que aproximam, então, professores e coordenadores. A nossa ideia é trazer até professores aqui para falar ao vivo comigo. Quem sabe você que não está assistindo não quer participar de uma live? A gente pode pensar, Carol, de primeira aqui, você vai assistindo aí, a Carol não está ao vivo agora, mas ela vai entrar daqui a pouquinho, vai assistir, não participa diretamente, mas quando ela assistir aqui, ela vai ouvir o seguinte: na próxima terça, se você quiser participar, eu vou estar aqui, e eu vou clicar e vou convidar um professor, ou talvez um coordenador. Quem é que eu vou clicar aqui e aparecer? E aí, vocês concordam? Aceita? De surpresa. Bate-papo ao vivo é isso. Essa que é a ideia. Isso, vão fazer perguntas aí sobre, quem sabe, o ensino online, que é o momento, a pauta do momento. Então, vamos lá? Bom, hoje, como eu disse, tem algumas escolas que optaram por ensinar desta forma, não é? Ao mesmo tempo que ela ensina no presencial, transmite ao vivo para quem está em casa. Tem alguém assim que está assistindo comigo aqui no ao vivo, que está vivendo essa situação, tá? Coloquem aí no chat para a gente interagir. Coloca aí, eu estou passando por isso. Seja você professor ou você coordenador. E a gente vai falar de, primeiro, quais são os ganhos e as percas, né? Quais são os ganhos e percas desta forma de ensinar. Vamos falar dos ganhos para os alunos, depois para os professores e também para o colégio de modo geral, tá? Qual é o ganho para o aluno? Aquele aluno que se sente seguro em voltar, ou ele é de risco, né? A família, enfim, por algum motivo ele não voltou e ele optou por ficar 100% online. O que vai acontecer? Ele não vai perder nenhum momento da aula, não é? Ele está assistindo ali ao mesmo tempo que o professor está transmitindo no presencial. Então, acontece uma sincronicidade, não é isso? Do conteúdo em tempo remoto. Isso é um ganho. E o aluno que está presencial? Tudo certo, é o mesmo conteúdo, só tem ganho nesse sentido. E o que eu considero, Marcele, por favor, interajam aí no chat se estiver errado, e na opinião de vocês, quero ouvir também, quero ler aqui, na verdade. Ouvir não dá, né? Mas eu quero ver. E qual é o ganho? Vamos falar primeiro só dos ganhos, tá? Qual é o ganho para o professor? Ganho de tempo. A mesma aula eu dou de uma única vez para quem está em casa e para quem está no presencial. Qual é o ganho para o colégio? Se esse professor ele é aulista, ele não demanda mais uma aula para dar em outro momento para quem está em casa. E todos aí estão ganhando nessa perspectiva simples e objetiva. Agora, o que eu considero, Marcélia Fernandes, estou falando assim da minha opinião, quero ver a sua aqui, hein? Interaja aí. Vocês concordam que esses são os ganhos? O que mais vocês consideram de ganhos? E o que eu considero como perca, né? Como uma perda aí nesse momento. Tudo na vida existe ganhos e percas, né? O que você ganha e o que você perde, tudo. E o que se perde, então? O aluno que está em casa, o que ele perde? Ele perde a oportunidade, claro, de não estar no presencial, o convívio, o social, a interação. Nada substitui o calor humano. Ele tem dificuldade em fazer perguntas, porque o professor é um só. Aí ele vai estar respondendo um aluno no presencial, ao mesmo tempo ele não sabe se vai para o chat, se ele vai para o presencial, e é um grande desafio. É o professor aí equilibrista, mais uma vez. E os alunos que estão no presencial,
que tem de ruim, prejuízo nisso? Porque o professor ele vai ter que se desdobrar. Ao invés de ele estar concentrado 100% ali naqueles alunos, né, tirando todas as dúvidas, 100% focado, ele tem que também desviar a atenção, entre aspas, e dar atenção para quem está em casa. E para o professor? Não, o professor, então, gente, esse é um desgaste emocional, físico e mental incalculável. É ou não é? Tem alguém aí que está dando aula desta forma? Me conta aí, por favor. Ou vai iniciar, né? Talvez ainda não iniciou, mas quando iniciar vai ser nesse sistema. Este professor, ele tem um desgaste gigantesco. Ele vai se sentir vigiado, o que é natural a gente se sentir assim. Aí imagina, ao mesmo tempo, transmitir aquela bronca que a gente dava no presencial, e que é bronca e não é bullying, não é agressão verbal, pode ser configurada como? Porque aquela bronca que a gente fala, ô menino, presta atenção, você não pegou essa apostila ainda, tô na página 24, você ainda tá conversando com a Joaninha. É natural na sala de aula, mas qual é o nível de interpretação das famílias diante dessa comunicação do professor? E o professor, ele vai saber como agir sem ser interpretado mal? Então, sem dúvida nenhuma, é uma grande polêmica e um grande dilema que muitos professores estão vivendo ou irão viver. Não a grande maioria e nem todos, mas alguns com certeza. E dito tudo isso, das partes boas e ruins desse contexto, vamos passar para um assunto muito importante. E aí? Funciona ou não funciona? O aluno aprende, Marcélia? Quem está em casa, na hora que o professor está transmitindo no presencial por uma câmera, reality show ali para quem está no presencial e transmitindo para quem está em casa. Esse aluno aprende? Aprende. Tudo depende de quê? Da dedicação, do esforço de cada um, da conduta, da metodologia de cada professor. Sim, é possível aprender, sem dúvida nenhuma, desde que muitas coisas sejam claras, como, por exemplo, iluminação, foco da câmera. Agora a gente está falando de coisas técnicas, mas isso vai influenciar diretamente se meu aluno que está em casa a aprender. O professor ele vai ter que ter gestão das ações no tempo, e para quem nos conhece, sabe que a gente não diz gestão de tempo, e sim gestão das ações, porque o tempo, nem eu nem você, tem controle das horas. O que a gente tem é controle das ações. E esse professor ele vai ter que pensar nisso. Quanto tempo daquela aula, número mesmo, eu vou dedicar a explicar para quem, né, ali ao vivo, para quem está na sala de aula, enfim, quanto tempo eu demoro para explicar este conteúdo. Depois, quanto tempo eu vou determinar para tirar as dúvidas ali do chat? Quanto tempo eu vou determinar para corrigir? E quanto tempo eu vou determinar para tirar a dúvida do presencial? Então, professor, se você já iniciou esse processo, o meu convite aqui é que, antes de mais nada, você faça um cronômetro ali, um cronograma seu, para que você não se perca. Vai se perder? Muitas vezes. Mas se de início você já tiver em mente aí esse cronograma, vai facilitar e muito. E você, coordenador, que tal sentar com o seu professor e ajudar a pensar nessa estratégia? E eu vou falar da relação do professor a relação do professor e do coordenador neste momento tão delicado. Qual é a postura? Qual é a conduta desse coordenador? Já que o programa de hoje é na sala de aula com o professor. Então, mais nada do que é importante falar desta relação fundamental, esse elo que liga a corrente, que é a escola. Concordam comigo? Vou beber uma água aqui e fica aqui que tem assunto pra caramba. Eu fiz um mapinha mental aqui, porque eu não quero perder nenhum insight que eu tive antes de entrar ao vivo. E aí o que acontece? O professor está vivendo uma tensão muito grande, né? Uma tensão muito grande nesse sentido. Estar ali ao vivo, tendo que dar atenção e querendo dar o seu melhor para quem está em casa e querendo dar o seu melhor para quem está no presencial. Vocês imaginem aí o grande desgaste de energia emocional, física e mental deste profissional. E eu rimei, hein? Imaginem. E aí o coordenador, ele também não tá fácil para ele, gente. Tá fácil não, tá pior. Tá pior. Ele pode não estar na frente das câmeras, mas ali nem sempre é o pior lugar. Vocês concordam? Nem sempre estar na frente das câmeras é o pior lugar. Nem sempre estar em cima do palco, o artista é o pior. Talvez quem esteja lá atrás, para aquele artista ter subido, é que deu duro danado. Aqueles carros alegóricos do carnaval, lindo e maravilhoso, quem anda em cima é pleno, tem esforço, tem sacrifício. E quem empurra para aquele carro atravessar a avenida? E aí? Então, é uma relação tênue, uma relação delicada, e onde o coordenador ele vai ter que ter a habilidade emocional de acolher este professor, de entender essa nova demanda, esse novo contexto,
E também se cuidar, buscar o seu equilíbrio, o seu centramento, o seu ponto, para que ele possa de verdade auxiliar o professor, que ele possa de verdade ouvir aquele professor que está no limite, nervoso, agitado, que às vezes vai falar coisas que não deveria, né? Não estou justificando, isso não justifica, mas é necessário que todos agora ajam com, posso dizer, com cautela, acho que é isso, agir com cautela. Outro ponto importante, deixa eu ver meu mapinha para a gente continuar aqui. Eu queria trazer uma música, pensei em colocar, mas eu acho que não vai rolar. Tenho medo de dar pau aqui. Olha só, vocês já assistiram o filme do Mowgli? Tem aquela música assim, ó. Somente o necessário, o extraordinário é demais? Pois é. O que eu estou falando com isso, professores? Agora, nesse momento inicial de aulas presenciais, online, híbrido, seja como for, somente o necessário e extraordinário é demais, no contexto de que eu sei que muitos professores são criativos, é um ser que nasce com a criatividade, é inato ao ser a criatividade, né? Essa habilidade. E criar dinâmicas mirabolantes é ótimo no processo de ensino, facilita para que todos os alunos possam se desenvolver. Eu sou amante da criatividade e das dinâmicas. Super a favor, claro. Mas, neste momento que esse professor está vivendo um reality show, se esse é o seu caso, coordenador aí, professor, então é para você. E se você ainda está pensando se vai adotar na sua escola, que bom, fica a reflexão, né? E aí, então, é um momento único, onde o professor está entrando numa sala de aula e está entrando ao mesmo tempo na casa dos alunos. Qualquer dinâmica muito mirabolante, qualquer dinâmica, eu não vou nem dizer mirabolante, vou dizer qualquer dinâmica, pode haver falhas. Porque quando a gente traz algo de diferente, quando a gente traz uma dinâmica diferente, nós já nos sentimos inseguros, não é? Uma dinâmica em si, vamos esquecer um pouco o contexto remoto, vamos pensar no presencial. Você leva uma brincadeira, uma atividade, seja lá para qual for a idade, você já fica, ai, será que vai dar certo? Será que dá? Será que não dá? Já gera, porque tira da zona de conforto. Os alunos já ficam agitados. Imagine você, professor, querendo trazer uma dinâmica, ou você, coordenador, propondo para o professor uma dinâmica que ele tem que se equilibrar, que ele tem que se virar de ponta cabeça. Coitado desse professor, que já tem aquele momento difícil, desafiador ali, né? Que a gente não fala difícil, a gente fala desafiador. E ainda ter que dar conta dessa dinâmica mirabolante. Nossa, gente, menos, vamos devagar, não é? Então, nestes momentos primeiros aí de aula, primeiros instantes, né? Primeiras semanas, até que tudo se organize, não é que vai deixar de fazer dinâmica, mas tente fazer somente o necessário. O extraordinário é demais, certo? Vocês estão gostando? Deixa um pouco de comentários aqui. Tem perguntas, eu já vou colocar aqui, peraí. A Luana diz assim, ó, as competências socioemocionais são essenciais para a qualidade do processo de aprendizagem. Lindo! E eu digo completo. As competências socioemocionais são essenciais para a qualidade do trabalho do professor, da relação entre coordenador e professor. Essa relação tem que acabar com esse muro invisível. Ele tem que construir uma ponte, construa uma ponte de relacionamento. Essa é a nossa mensagem que vai ter todas as terças-feiras aqui neste programa, na sala de aula com o professor. Uma ponte que eu quero que ligue no coração de um coordenador e que seja ligado ao coração dos professores. Tenho perguntas, tá? Vou colocando aqui. Vamos lá. Meu medo é dizer algo e ser mal interpretada. Todo mundo tem esse medo? Dá medo, né? Porque, como eu disse lá no início, você não sabe se chama atenção, se chamar atenção vai soar como bullying, abuso de autoridade e outras coisas. Então, eu digo pra você assim, ó, vai dar medo, cuidado, sim, vai ter que ter cautela com o que se diz, vai ter que ter cautela com o tom de voz. Já deveria ter, independente da câmera, né, gente? Peraí, vamos falar um negócio aqui, ó. Essa questão de postura e cuidado com o que eu falo, com o que eu faço e com o que eu atuo, independente da câmera na sua sala, professor, você tem que pensar sobre isso, não é? E o coordenador, ele tem que ficar, vamos dizer assim, supervisionando. Eu não gosto de vigiar e nem de olho, porque professor não precisa ser vigiado, precisa ser supervisionado e orientado, tá? É bem diferente. Então, sim, tem que estar atento a isso, porque como eu disse, somos seres humanos, o nosso fator emocional vai oscilar e pode ser que haja pontos, sim, complicados. Então, a questão é, respira fundo. Não tá dando pé? Sai um pouquinho, volta, pede licença e teremos que ter a compreensão, líderes, coordenadores terão que ter compreensão
com a sua equipe de docentes que enfrenta grandes e novos desafios. E o professor também tem que ter compreensão com este coordenador. Porque para ele também é novo dirigir uma equipe desta forma, liderar desta maneira. Compreensão, tolerância em ambas as partes, do professor e do coordenador. Acho que isso é fundamental, desde já, independente do contexto ser híbrido, presencial ou online, tá? Isso é muito importante. Outra coisa, gente, agora sim, né? Uma coisa que eu vi aqui, ainda bem que eu anotei. Sem condições de trabalho, aí não vai rolar, não é? Então, eu tenho que dar, no mínimo, condições para o meu profissional fazer o seu melhor. Que condições eu estou falando? Internet de qualidade, luz, som. Porque o aluno que está em casa, eu falei para vocês que eles podem aprender sim, não é? Desta forma. Mesmo que o professor ele esteja transmitindo ao vivo? Claro que pode, desde que algumas coisas aí se mantenham. A qualidade do som, da imagem, é fundamental. É a base, não é? É como dizer assim, vai começar a aula e eu não tenho nenhum quadro, nem caneta, eu não tenho giz e não tenho lousa. Como que vai ser? Vai diminuir muito. Vai diminuir, prejudicar e muito. Então, temos que garantir, sim, que o básico seja suprido para que este profissional, que já está ali, né, tão tenso com tudo, possa se desenvolver e dar o seu melhor. E os alunos, tanto no presencial como no online, possam se desenvolver, não é? Gente, deixa eu falar outra coisa, rapidinho, uma coisa muito importante, e eu vou entrar no assunto da parte legal. Não sou especialista, mas tem algo aqui que a gente pode já deduzir que se é necessário, não é verdade? Até se tiver alguém da área judicial aqui assistindo, contribua, vai ser muito importante, ou que tenha conhecimento a esse respeito. Autorização de imagem. Autorização de imagem independe se você é professor do Big Brother. E quem é professor do Big Brother, se você chegou agora aqui na live, o professor do Big Brother é aquele que está transmitindo a sua aula para quem está no presencial e ao mesmo tempo para quem está em casa, o professor do Big Brother. Essa autorização de imagem, ela independe deste formato de ensino, tá? Se você tem aula online por videoconferência, cabe autorização de imagem. Se você tem aula presencial e vai ser 100%, cabe autorização de imagem. E eu vou dizer de que forma, vamos lá. Eu preciso ter autorização de imagem porque tanto do meu aluno que está em casa, como do meu aluno na sala de aula presencial, gente. Porque é o seguinte, o meu filho, vamos lá, minha filha, tá? E é verdade, já tá no 8º ano, eu aceitei que ela fosse pro híbrido, e aí tudo bem. Mas e a autorização de imagem para quem está em casa, está vendo minha filha pela câmera, porque tá vendo o professor. Pode ser que ela passe, que ela faça pergunta, ouça a voz. E aí? E o filho de vocês ou de outras pessoas que estão em casa está tendo a exposição também de forma digital para todos os outros. E o professor que está expondo a sua imagem no mundo virtual. Então, autorização de imagem, busque a parte legal. Não sou eu, não sei nada disso, mas eu sei sim de uma coisa, que tudo é risco de processo. E isso é um grande risco, tá? Providencie esse documento, para que seja assinado por todos. E também tem que incluir uma cláusula do uso dessa imagem, né? Quem é que pode usar essa imagem? Por exemplo, tem escolas que tem a parte do marketing. O marketing tem autorização? Terceiros que venham fazer uma campanha, uma publicidade com o colégio, ele pode usar a imagem do meu filho? Eu autorizo? A escola está ciente? Marcélia, nunca aconteceu ter processo. Mas vocês concordam comigo que isso pode dar processo lá na frente? Que de repente você tem um filho no colégio e passa lá na televisão, no comercial, você fala, nossa, minha filha, eu quero direitos autorais. Peraí, ninguém me falou que ela ia passar na Globo? Opa, tô famosa, eu quero sim. E aí? Você não pensou que poderia acontecer? Ou o inverso, bullying virtual, memes, figurinhas. Ixi, é um problema, né? Tudo isso é um grande problema. Então, sim, a parte legal, ela é uma das partes... a parte legal faz parte do inicial. Deixei assim, rimando, para vocês fixarem aí, tá? A parte legal faz parte do inicial. Tem que estar lá no contrato, providencie, procurem aí o setor responsável por isso, para que não venha a ter e nem ocorrer problemas no decorrer do ano. Certo? Vou beber uma água aqui e a gente vai falar de suporte emocional. Apesar que eu já falei um pouco, né? Da importância do professor e do coordenador numa relação mútua de paciência, respeito, tolerância. Acho que a palavra é tolerância. A cada dia nós estamos menos tolerantes. Não é verdade? Você já se pegou
numa situação onde seu ponteirinho foi lá em cima por nada, porque a tolerância tá baixa, né? Com tudo que a gente está vivendo. E o professor que está vivendo reality show, dando aula no presencial, transmitindo ao vivo, ou então aquele que tá hora online, hora na sala, já nem sabe mais, tá vivendo uma tensão muito grande, né? E para a tolerância ser zero, é um trisco. Então, sim, as escolas que puderem ter aí um psicólogo, um psicopedagogo, ou que não tem condições de pagar porque o negócio tá feio para as escolas privadas, então, pelo menos que o coordenador ele busque conhecimentos nessa área para que ele também cuide de si, para que possa cuidar do outro. Outra coisa muito importante, ó, vamos falar do seguinte, grupo do WhatsApp. Esse assunto aqui dá bastante coisa pra gente falar, né? Tenho mais perguntas, daqui a pouco eu vou colocar, mas eu quero falar sobre o grupo do WhatsApp, entre professores, pais, alunos, comunicação com a escola, riscos de processo, fatos verídicos, tá? Então, vamos lá. O WhatsApp, ele é um aplicativo de comunicação que facilita e muito, né? Facilita e muito a comunicação entre escola e pais, e até mesmo de forma interna com os professores. Até aí tudo certo, todo mundo já sabe, e até mesmo muitos colégios utilizam. Qual é o risco desse aplicativo que não é de uso profissional? Gigantescos. Vamos começar dando um exemplo simples. Os pais fazem um grupo para conversar entre eles, para combinar uma festinha de aniversário. Hoje em dia é pouco comum, né? Então vamos mudar o exemplo, vai fazer mais real, para combinar e tirar dúvidas. Vamos fazer um grupo aqui de mães para a gente tirar dúvidas dessas aulas online. Quando uma não for na reunião e a outra for, conta para nós aqui. E aí ela coloca a professora também. Mas eu tenho a professora aqui porque um dia a professora me deu o WhatsApp, e isso é um risco, hein? A professora me deu o WhatsApp dela e eu vou colocar aqui, então, pra gente conversar. A professora entra no grupo. Automaticamente, muitos assuntos polêmicos surgem, porque pessoas falam e conversam sobre vários assuntos. E, dada a circunstância, vamos dizer que esses pais ou mães, ou uma mãe, esteja descontente com algo do colégio. E ela começa a dar polêmica nesse grupo. E por problema. E outros pais vão contribuindo. É mesmo? Não tinha visto, meu Deus do céu, chama a polícia. O professor, ele só entrou porque colocaram ele no grupo. Mas as mães sabem que aquela professora está. Automaticamente, o que é que esses pais pensam, essas mães pensam? Se a professora está aqui, a escola tem ciência. Então, professor, sinto lhe dizer, neste momento, você não é só a Mariana, professora que foi inclusa no grupo, para dar dicas, orientações, lembrar dos trabalhos. Agora você faz parte de um grande problema. Digo até que você testemunha de um caso, porque se isso for levado para frente, ainda vão alegar. Quem que sabe? A professora Mariana do colégio X. Não é a Mariana. Não mais. Você representa a empresa em que trabalha. Gente, lembra disso. Você representa a empresa que você trabalha. Você vai se envolver em problemas, em atritos de graça, sem dizer uma palavra, pelo simples fato de estar no grupo. E aí, a gestão pode chamar e falar, Mariana, como assim você sabia de tudo isso e você não me contou? E aí? E você conta ou não conta? Então, gente, de verdade, o grupo do WhatsApp não é a melhor forma para comunicação. Aliás, não é a melhor forma e não é seguro, tá? Já pesquise na internet, a live não é para isso, mas eu tinha que trazer esse alerta. Pesquise em processos de professores envolvidos em caso do WhatsApp e veja lá que quem pagou o processo, se foi o professor ou se foi o colégio. Vocês vão perceber que nesses casos, quem paga é o colégio, tá? E o professor se envolve de besteira. Outra coisa muito comum é acontecer em grupo do WhatsApp. Então, você tem um grupo aí na sua escola para mandar lição. E aí, o Joãozinho não mandou. João, não recebi sua lição ainda. Eu, mãe, eu posso me sentir constrangida. Eu posso até te processar por constrangimento virtual. Eu não sei se é essa palavra. Como eu disse, eu não sou da parte jurídica. Até se alguém tiver esse conhecimento, vou adorar que contribua. Que tal fazermos uma live sobre isso? Vou pensar em procurar um especialista sobre isso, hein? Vou pensar, eu vou depois até anotar aqui. Se eu não trago um especialista, vocês querem que eu busque aí, eu e a Carol, um especialista, um advogado que pode nos orientar sobre essa questão de grupo do WhatsApp, exposição virtual? Quem quer, coloca aí coração, faz um sinalzinho para eu entender. A live vai ficar gravada. Se tiver no mínimo 30 comentários, no mínimo, qualquer comentário que seja, você marcando alguém ou comentando, você que está assistindo no ao vivo ou no gravado,
eu vou buscar alguém da parte jurídica e nós vamos trazer aqui, porque de verdade esse assunto ele é importante na escola, tá? E faz a diferença sim. Respaldar a escola de forma legal é fundamental. E aí, professor, você simplesmente não fez por mal. E eu entendi, você só queria lembrá-los que ele tinha aquele trabalho para entregar e passou da data. Mas eu não quero saber, professora, você me constrangeu, você expôs meu filho, eu vou te processar. Como é que fica essa saia justa? Então, de verdade, muito cuidado. Se você tiver a opção de não utilizar e não dar o seu WhatsApp, faça isso, tá? E você, coordenador, quer? Deixa lá então no gravado. Eu quero, comenta, compartilha, tá? Marque 30 comentários e a gente vai pensar em trazer alguém aqui para falar sobre esse assunto com propriedade, tá? E olha só, a gente começou falando do professor Big Brother, que é aquele que dá aula no presencial e transmite ao mesmo tempo para quem está em casa. O assunto começou aí. Mas não tem como a gente não falar da exposição virtual, da postura ética no mundo digital. Gente, isso é tão complicado e tão delicado, não é? Procure no Google, tá? Há processos também no qual escolas puderam mandar por justa causa um profissional que expôs no Facebook algo que constrangesse ou que eu não sei, vou falar a palavra errada, gente, peraí. Que denegrine, sei lá, gente, que acaba com a imagem do colégio. Denegrine a imagem. Eu acho que é essa palavra que fala. E aí, do colégio. E aí a escola ganhou e mandou por justa causa. Então não é tudo que você posta, não é tudo que você fala. Porque, como eu disse aqui anteriormente, você não é só professora, você é professora que representa uma instituição maior. Não é só a Marcélia representa a Midas da Educação. Você não é, você representa alguém. E esse alguém vai responder legalmente. Então, sim, toda essa questão faz parte do professor Big Brother, do reality show da sala de aula que nós estamos vivendo, tá? Seja no online, seja no híbrido, seja 100%, né? Presencial também, como eu disse, eu tenho que ter esse termo aí em dia com todos os alunos. Pense nisso e cuidado, tá? Bom, uma coisa importante também do WhatsApp, só pra gente fechar essa parte do WhatsApp, a gente continuar por aqui, é mensagens de trabalho fora do horário. Seja você coordenador que manda fora do horário de trabalho, empresa, ou pais e o professor ele responde, isso gera hora extras. Procure na internet, há causas ganhas nesse sentido também, tá? Então, policie-se, cuidado, é duro, porque às vezes eu sei que você tem alguma ideia, poxa vida, esqueci de falar isso durante o dia. Problema seu, anota no papel, guarde, escreve, mas de preferência, controle-se para não passar do horário do seu professor. Não só, gente, pela questão legal, financeira, hora extra, mas principalmente pelo respeito com a vida privada de cada um. E você, gente, você tem o celular aí, o WhatsApp, coloca tem dois WhatsApps hoje em dia, eu uso, né, e muita gente já utiliza, que é o WhatsApp Business, onde você tem o seu WhatsApp pessoal e paralelamente você tem o WhatsApp Business, não tem um mistura com o outro, você abre horário comercial, você tem mensagens de respostas, tem aplicativo justamente para isso. Então, se você utiliza o WhatsApp, faz agora, vai lá, baixa, é fácil, vê no YouTube como faz, mas não deixe de separar a sua vida pessoal da profissional. É muito importante. Quem aqui recebe mensagem fora de hora de pais de aluno? Ou recebe ou recebia, então vai receber ainda, porque é natural. Por que é natural? Porque hoje em dia, as pessoas... Eu vou indicar um vídeo aqui, tá? Pra vocês, já vou falar qual é. As pessoas, elas estão com um senso de urgência cada vez mais forte. Senso de urgência. A minha urgência, todo mundo tem assunto urgente. O meu assunto é mais urgente que o seu. Você está fazendo alguma coisa? Para me ouvir. E todo mundo está nesse nível. Só que tira a liberdade do outro, a privacidade e até desrespeito. No nosso canal do YouTube, eu vou deixar lá um Telegram, tá? Se você ainda não é do Telegram, vai lá na bio, tem um link, vem pro Telegram de profissionais ouro, que busca aprimoramento todos os dias. Várias dicas e insights, tá? E eu vou colocar lá no link lá do Telegram o vídeo do nosso canal, da Midas Consultoria Escolar, lá no YouTube, que fala sobre o senso de urgência, tá? Senso de urgência, assista. Vale a pena. Ah, gente, algo importante aí também, mas é só um alerta, quando a gente trouxer um especialista, eu vou pedir para ele falar com mais propriedade, tá? Não tem festinha do pijama, que a gente faz nas escolas de educação infantil, muito comum, né? Festinha disso, daquilo, ou mesmo na forma virtual, como eu disse, porque acontece essas festas.
Cuidado com as postagens nas redes sociais do colégio, porque talvez aquela foto esteja expondo o corpo de um adolescente, de uma criança também, ou de forma a expor, né? Porque de repente é uma roupa mais transparente, curta, não sei. Ou está expondo o ridículo mesmo. A mãe fala, não gostei, vou processar porque meu filho estava despinteado e você publicou. Olha meu filho passando vergonha. Cuidado com isso, hein? Cuidado de verdade. Vocês estão gostando do assunto? Vale a pena, não é? Essa questão da postura digital. Cuidado com o que vocês publicam nas redes pessoais. Ah, Marcela, mas peraí. Rede pessoal, ela é minha. Eu entendo isso perfeitamente. Mas eu vou te falar o seguinte. Se a rede que você tem social, você vai ter família, seja você líder pedagógico ou professor ou não, você vai ter pais? Tudo bem, Marcelo, eu vou ter pais. Ok. Você vai ter aluno? Não, meus alunos com certeza. Agora, o que você posta lá, você poderia apresentar na sala de aula? Tá tudo certo? É a mesma conduta? Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? É horrível, não é? É horrível dizer assim, nossa, eu vou ter que me policiar com o que eu vou postar nas minhas redes sociais. É ruim isso, não é? Você tem que se policiar. Mas assim, entenda uma coisa. Quem trabalha na educação é figura pública. Quem trabalha na educação é figura pública. Se você andar na praia, vai falar assim, olha a minha professora lá de biquíni, de maiô, tomando cerveja. Olha lá. E aí você posta, e você tem sua vida, e você tem que vivê-la intensamente. Mas se você vai postar algo que não pode ser feito numa sala de aula ou dito dentro de uma escola, e você tem paz, pensa se vale a pena se expor, tá? Pensa de verdade. Ou então faça 2 perfis. E um você vai adicionar só famílias, alunos e outro para sua vida privada. Pense nisso. Reflita sobre essa prática. Eu acho muito importante, tá? Além disso, muitas empresas cada dia mais estão pedindo as redes sociais e vendo quem é de verdade através das suas postagens. É ou não é? Quem aqui é coordenador, fez entrevista ou é gestor e pediu a rede social? Coloca aí. Eu falei alguma coisa que não aconteceu? Ou não é importante? É sim, é fundamental. A mensagem de hoje, gente, é essa. Tolerância. A gente vai chegando no próximo final aqui da live. Ah, peraí. Não posso terminar sem responder as perguntas. Peraí. Deixa eu ver aqui outra pergunta. Calma aí. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma bem aqui na tela, ó. Nas aulas remotas, como evitar situações invasivas, né? Situações invasivas, em que sentido? Você diz assim, ó, invasivas do aluno. Quem fez a pergunta tá aqui na live, completa para mim aí no chat, tá? Invasiva em que sentido? Nas aulas remotas, como evitar situações invasivas? Eu acho que vale aquela questão do cuidado ao falar. Se vai constranger o seu aluno, espera acabar a aula. E não fala assim, ó, final da aula, Marcélia, você fica que tem um assunto para falar. Você já constrangeu, pelo amor de Deus, tá? Aí já me passei vergonha, não sei mais nem o que é o assunto da aula, porque no final me chamou no particular. Não. Procure uma melhor forma de orientar no privado sem expor. Isso eu acho que não é ser invasivo, não é? Ter a câmera aberta dos alunos depende do colégio. Há colégios que acham importante, há colégios que não. Isso vale da regra interna. Eu, Marcélia, sugiro câmera aberta, onde o aluno tem um comprometimento de estar presente de forma virtual. Mas isso é minha opinião. Vai de encontro com a proposta do seu colégio. Se as regras estiverem claras e definidas, fica bem mais fácil de caminhar. O que não dá é para caminhar no escuro, sem regras, não é? Liderar com sutileza nesse momento de tanta estabilidade emocional, de tanta pressão social, é algo muito delicado. É algo a ser aprendido. Liderar é uma arte a ser aprendida, uma habilidade a ser desenvolvida. Seja você, professor, que vai liderar a sua sala, seja você, coordenador, gestor ou diretor que lidera uma equipe. Essa habilidade precisa ser aprendida, treinada, aprimorada se você já está há um tempo no cargo. E é por isso que eu quero convidar vocês para a Jornada da Liderança Pedagógica, que vai acontecer nos dias 22, 23, 24 de fevereiro. O link está lá na bio, tá? Você vai se inscrever, vai lá para o seu e-mail, olha o spam, se não caiu lá, lixeirinho, o e-mail de confirmação. E participe dessa jornada. É gratuita, vai ser uma semana de webinários pelo YouTube, mas só vai receber o link quem estiver cadastrado, tá bom? Vou encerrar com vocês aqui. Eu sou Marcélia Fernandes. Esse foi mais um episódio, o primeiro episódio do programa Na Sala de Aula
com o professor, onde vai acontecer todas as terças-feiras, ao 12h15, um momento de reflexão, de ações que pode aproximar e vai aproximar o professor do coordenador. A nossa intenção aqui é construir uma ponte no coração do coordenador e no coração do professor e quebrar essa barreira invisível nessa relação tão importante que fundamenta um colégio. E se você está assistindo no gravado ou no ao vivo, deixa seus comentários lá. E se chegar a 30 comentários no mínimo, a gente vai procurar alguém da parte legal que queira contribuir e possa nos ajudar a ter mais conhecimentos nessa questão de exposição e uso da imagem, tá bom? Se você é da parte jurídica, está me assistindo, tem conhecimento, me manda um direct, vem participar, vai ser maravilhoso ter você aqui. Então, até o próximo. Amanhã, às 20h15, nós temos um encontro aqui, um bate-papo de coordenador. E o assunto, sabe qual será? Coordenador não é inimigo de professor. Então, assista amanhã às 20h15. Até a próxima.